Descobri que ele, o balneário Água Limpa, havia sido lançado pelo governador Juscelino Kubitschek para ajudar a financiar sua campanha à presidência da República. Unidades foram vendidas no Brasil inteiro. A mesma informação é reforçada em um site do balneário, cujo domínio pertence à Associação Bairro Balneário Água Limpa, ABBAL. O balneário Água Limpa foi aprovado em 1953, com a finalidade única de ajudar a financiar a campanha de JK, sendo que a urbanização é inexistente para quase a totalidade do balneário. De fato, é possível que em meados de 1953, Juscelino já estivesse considerando e até se organizando para uma possível candidatura no pleito de 1955, quando Getúlio Vargas deveria deixar a presidência da República. Governador de Minas desde 1951, o próprio JK escreveria, anos mais tarde, que seu nome vinha sendo observado desde o início daquela década. Juscelino Kubitschek. Minha atuação à frente do governo de Minas era observada com interesse pelos círculos políticos nacionais. Tratava-se de um novo sistema de administração, respeito à opinião dos adversários, e uma ação dinâmica, com o próprio governador transformado em fiscal de obras, fazendo-se presente em todas as frentes de trabalho. Em novembro de 1954, o senador Dinarte Mariz afirmara em entrevista aos jornais do Rio: desde 1951, nosso partido vem observando Juscelino com o maior interesse. O ano de 1954 seria de grande turbulência na política nacional, culminando no suicídio de Getúlio Vargas no dia 24 de agosto e nos tensos meses que se seguiram. Ainda assim, JK escreve, Juscelino Kubitschek, naquele momento, o quadro político era o mais confuso possível. Entretanto, ninguém tinha dúvidas de que, no pleito presidencial do ano seguinte, eu seria candidato. Era governador de um grande estado. Contava, para recomendar o meu nome, com uma enorme obra administrativa. E, sobretudo, sendo do PSD, o maior partido do país, desfrutava de grande simpatia nos círculos trabalhistas. Embora a candidatura de Juscelino só fosse oficialmente lançada no dia 10 de fevereiro de 1955, em dezembro de 1954, ele já antecipava a sua campanha. Juscelino Kubitschek. Depois de uma visita à Diamantina e da instalação da sede do Comitê Nacional Interpartidário no Rio, julguei que já era tempo de dar início à campanha eleitoral. No dia 16 de dezembro de 1954, segui para Vitória, começando pelo Espírito Santo o roteiro das visitas aos diretórios estaduais. O que tinha em vista, além de conhecer, com os próprios olhos, a realidade nacional, era despertar o sentimento cívico do eleitorado, inflamá-lo, eletrizar-lhe as bases e fazer com que elas, reagindo, influenciassem, com suas manifestações de apoio ao meu nome, a cúpula partidária. Contudo, apesar da proximidade da data de lançamento do balneário e o início da campanha do JK, e toda uma possível preparação antes mesmo da morte trágica de Getúlio, não há nada na imprensa que ligue diretamente o então governador de Minas àquele empreendimento que se anunciava às margens da BR-3, a não ser a própria estrada. O presidente Juscelino Kubitschek e o governador de Minas, José Francisco Bias Fortes, na cerimônia de inauguração da BR-3, em 1957. Menos de 3 anos depois, entretanto, quando já era presidente da República, Juscelino começaria a publicar uma série de decretos autorizando a pesquisa de minérios no vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte. As beneficiárias seriam empresas como a Mineração Ranaco Limitada e a Companhia de Mineração Nova Limense, ambas sucessoras diretas da St. John Del Rey Mining Co., antiga proprietária de terrenos lindeiros à rodovia,
Em um destes decretos, o de número 41.923, datado de 29 de julho de 1957, JK concede autorização de pesquisa a um certo cidadão brasileiro chamado José Caetano Drummond, o patriarca da família Drummond. Fica autorizado o cidadão brasileiro José Caetano Drummond a pesquisar minério de manganês e associados em terrenos de propriedade da construtora Alfa S.A., no lugar denominado Água Limpa, distrito e município de Nova Lima, estado de Minas Gerais, numa área de 111 hectares e 48 ares, 111,48 ha. Esta seria, oficialmente e curiosamente, a única relação direta entre os sobrenomes Kubitschek e Drummond. Muito embora seja clara a inspiração do balneário de Água Limpa com a Pampulha imaginada por JK na década anterior e mesmo com a cidade de Brasília, que seria construída quase que simultaneamente ao Clube Náutico Água Limpa e o primeiro Motel Clube Minas Gerais. Balneário Água Limpa visto da Serra da Moeda, provavelmente no início dos anos 2000. De toda forma, com possíveis informações privilegiadas e convencido de que Juscelino teria lançado o balneário para financiar sua campanha à presidência, na virada do século, o empreendedor Lauro Garcia começaria a investir todas as suas fichas naquela porção de terra, marcada pelo vulto do presidente Bossa Nova, Lauro Garcia, contrariando o apostolado dos investidores, que dizem para não botar todos os ovos na mesma cesta. Comprei mais de 800 lotes no local e fundei a Lago Sul Incorporadora, a princípio imobiliária Água Limpa, nome dado para servir de referência para os antigos proprietários. Apostei tudo, vendi ações, apartamento e carro para investir no negócio. Com uma cartada arriscada, o advogado assumia uma parcela significativa daquele mais pitoresco recanto das Alterosas. E diria, Lauro Garcia: posso afirmar, com segurança, que dificilmente se encontrará, em qualquer ramo de atividade, melhor oportunidade de negócio que adquirir imóveis no bairro Balneário Água Limpa, a bola da vez da região metropolitana. As previsões do advogado se revelariam mesmo certas. Em poucos anos depois da entrevista, o vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte experimentava mesmo um colossal boom imobiliário. Contudo, não exatamente do jeito que ele esperava, especialmente no seu adotado balneário Água Limpa. O Complexo do Alemão. O trabalho de Lauro para tentar estruturar o balneário Água Limpa começaria logo após a entrevista entusiasmada que dera ao jornal O Tempo. No dia 5 de abril de 2011, pouco depois das 6 da tarde, começava uma reunião pública ordinária na Câmara Municipal de Nova Lima, presidida pelo vereador Nélio Aurélio de Souza e tendo Renato Faria Silva como vice-presidente. A mesa começou os trabalhos com o secretário Luciano Vitor Gomes, lendo as correspondências recebidas. A primeira delas era do senhor Lauro Alves Garcia, a qual trazia algumas reportagens recentes sobre o bairro Associação Comunitária dos Proprietários no Balneário Água Limpa, em fase de reorganização. Aqui representada por seu fundador, Lauro Alves Garcia, vem expor reportagem do Nova Lima Times. Cobrindo o pronunciamento de Edes, informou que o bairro Balneário Água Limpa está se transformando no Complexo do Alemão e já conta com alguns núcleos de favelamentos. Reportagens da TV Alterosa, acessáveis através do site Google, no título Invasão e Tiroteio em Área de Proteção na Serra da Moeda, informam a violência dos invasores. Além das áreas particulares, várias vias públicas do bairro, tanto na parte de Itabirito, quanto na de Nova Lima, estão ocupadas por invasores. Algumas de Nova Lima, há mais de 20 anos, outras com vastas plantações de eucaliptos. Nas reportagens da TV Alterosa, se veem as ocupações nas datas correspondentes. Pelos fatos expostos, o peticionário, em nome da comunidade, requer a cada um de vossas excelências todas as providências cabíveis.
inclusive instituição de comissão parlamentar de inquérito para tomar radiografia da situação. Conforme relatado na carta enviada por Lauro, naquele início de 2011, o balneário Água Limpa voltava a aparecer na imprensa, só que agora, quase que exclusivamente nas páginas policiais locais. Com o Clube Interpaz, ex-clube náutico, já fechado, e o motel sem cumprir suas funções turísticas, de 2008 em diante seriam cada vez mais recorrentes os conflitos de terra no bairro, levando o balneário a ser encarado como um possível novo complexo do Alemão, em alusão pejorativa a um dos maiores aglomerados de favelas do Rio de Janeiro. De projeto urbanístico mais arrojado do Brasil para Complexo do Alemão, sem uma resposta imediata da Câmara Municipal de Nova Lima, um ano depois, Lauro Alves Garcia procuraria a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Jornal da Casa noticiou: a Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncia de representantes de moradores do balneário Água Limpa, situado entre Nova Lima e Itabirito, sobre suposta ocupação irregular da área do empreendimento. O advogado que representa a Associação dos Proprietários, Lauro Garcia, disse que a região é vítima de invasões, que aconteceriam com a participação de policiais e pessoas ligadas à Prefeitura de Nova Lima. Os donos dos terrenos também estariam sendo ameaçados. Diante da exposição de Lauro, os deputados Paulo Lamaque, PT, Rômulo Viegas, PSDB, e Adelmo Carneiro Leão, PT, consideraram as denúncias graves e sugeriram a possibilidade de realização de audiência pública para debater o assunto. Sem muitas delongas, em 3 semanas, no dia 4 de julho de 2012, o auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais se preparava para receber os representantes do balneário Água Limpa. A promotoria. Tão logo o relógio do auditório anunciou que eram 9 horas da manhã, do dia 4 de julho de 2012, o deputado Sargento Rodrigues, que presidia a audiência junto do deputado Paulo Lamaque, anunciou que seu companheiro estava um pouco atrasado. O clima de ansiedade era quebrado pela presença de um grupo de alunos da 8ª série do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que ainda se ajeitavam nas cadeiras. Ao lado do deputado Sargento Rodrigues já estavam sentadas a promotora de justiça da comarca de Itabirito, doutora Cláudia de Oliveira Ignes, a promotora de justiça da comarca de Nova Lima, doutora Manuela Xavier Lages Faria, o delegado regional de Polícia Civil de Nova Lima, Fernando José de Moraes, o delegado-geral de Polícia da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, Anderson Alcântara Silva Melo, e o ouvidor ambiental Eduardo Machado de Faria Tavares. Era sentida a ausência de outros convidados, que também tiveram suas respectivas cadeiras reservadas, em especial a do prefeito de Nova Lima, Carlos Roberto Rodrigues, e a do prefeito de Itabirito, Manuel da Mota Neto. Nenhum dos dois mandaram representantes. Também estavam ausentes o delegado da Polícia Civil de Itabirito e Lauro Alves Garcia, advogado da Associação dos Proprietários do Balneário de Água Limpa, que foram os solicitantes da audiência. Entretanto, assim que o deputado Paulo Lamaque chegou e começou a apresentar a pauta do encontro, o presidente da associação, Túlio Dolabella Viana, se aproximou e foi convidado a se juntar à mesa. Paulo Lamaque. Esta reunião tem a finalidade de realizar audiência pública, com participação de convidados, para colher informações e discutir a situação que se encontra o balneário Água Limpa, nos municípios de Nova Lima e Itabirito, que estaria sendo alvo de ocupações ou grilagens de terrenos e de mineração clandestina, em prejuízo dos moradores e proprietários locais, apreciar matéria constante da pauta e discutir e votar proposições da comissão. Túlio Dolabella foi convidado a contextualizar toda a situação e abriu fazendo coro à versão histórica levantada pelo advogado Lauro Alves Garcia. Túlio Dolabella. Esse balneário foi lançado em 1953, para arrecadar fundos e ajudar na campanha de Juscelino Kubitschek. Inicialmente pensamos que tal balneário, loteado e lançado em 1953, numa área que é bela,
e para onde Belo Horizonte está caminhando, deveria estar habitado, e bem habitado. Mas, ao contrário, está deserto, tem poucas casas que são habitadas por invasores oriundos de grupos com interesses escusos, como grilagem de terra e outros lá dentro, e seguiu. Túlio Dolabella. Agora lá também está havendo ameaças, uso de armas, intimidação física e tudo mais, o que é inadmissível nos tempos de hoje. Nós, proprietários, já levamos esse problema para várias autoridades e estamos apelando a todas as instâncias, a fim de que o balneário Água Limpa, que tem área e lagoas maravilhosas, seja habitado por pessoas de bem. Porém, o poder público não consegue fazer frente ao avanço da marginalização dentro do balneário. Depois de uma breve apresentação de Túlio, a promotora de Nova Lima, Manuela Xavier Lages Faria, tomou a fala prometendo uma abordagem técnica. Manuela Xavier Lages Faria, para que os senhores possam realmente ter ciência do atual contexto jurídico que envolve o balneário. Nos idos dos anos 1953, o loteamento balneário Água Limpa foi aprovado pelo município de Nova Lima, em razão do empreendimento da construtora Alfa. Ocorre que, apesar de aprovado, ele não foi implementado. Muitos anos depois, em 1998, a construtora Alfa, Ré, na ação civil pública, vendeu parte desse loteamento, aprovado há anos, para a MRZ, Empreendimentos Litíquac, que adquiriu 400 lotes. Deu nome fantasia de condomínio Ville des Lacs. Realizou algumas obras de infraestrutura em desacordo com o projeto que havia sido inicialmente aprovado, e passou a vender lotes nesse condomínio, entre aspas, porque ele é irregular. Em paralelo, para além dos muros do residencial privado criado dentro do balneário, a promotora aponta Manuela Xavier Lages Faria. Ao lado dessa comercialização irregular, em face da ausência do Estado, começou também, paralelamente, uma ocupação irregular de lotes por grileiros, pessoas que querem aproveitar essa situação de anarquia e levar vantagem indevidamente. Manuela elucida a razão jurídica pela qual teria falhado aquele sonho originário e imaginário do mais pitoresco Recanto das Alterosas. Manuela Xavier Lages Faria, qual é o papel do município? Essa construtora e esse empreendimento comercializaram irregularmente esse loteamento. O poder público, no exercício do seu poder de polícia, tinha a obrigação de acompanhar a execução desse loteamento inicialmente aprovado, mas houve omissão da parte dos municípios de Nova Lima e de Itabirito. Frente a essa omissão, a promotora destaca uma série de medidas liminares deferidas pela Promotoria Pública de Nova Lima, proibindo a venda e anúncio de lotes na região até que a situação pudesse ser regularizada. E encerra dizendo: Manuela Xavier Lages Faria. Lamento profundamente a ausência dos municípios, em especial do município de Nova Lima, que é o principal interessado e responsável pela execução dessas medidas. Entretanto, se o município não fizer voluntariamente, podemos obrigá-lo a executar essa decisão judicial pendente. Acalorada por palmas, as palavras de promotora Manuela Xavier Lages Faria são seguidas pela promotora de Itabirito, Cláudia de Oliveira Ignes. Cláudia de Oliveira Ignes. Desde 1950, conforme a Manuela já disse, existe um projeto aprovado para um balneário ou para um loteamento. Proprietários de boa-fé, pagantes de impostos, pessoas de bem que se dispuseram de economias. Conheço pessoalmente um casal nessa situação, fruto de empenho de uma vida inteira, para conseguirem o que todo mundo quer, o sonho de uma vida, que é a casa própria. Ao lado dessas pessoas, existem os oportunistas de praxe, os estelionatários do poder público, dentro e fora da esfera governamental. Não posso deixar de falar da displicência do poder público da cidade na qual atuo, que durante pelo menos 62 anos está assistindo a esse espetáculo sem nada fazer. Não posso me eximir de dizer isso aqui. Lamentando a ausência das prefeituras na audiência e destacando os agravantes ambientais de uma ocupação desordenada,
A promotora também se colocou à disposição para atuar no caso com mais incisividade. Cláudia de Oliveira Ignes. De coração, essa manhã é muito preciosa porque essa questão me cala muito fundo. Vejo muita gente sofrida no meio dessa questão de habitação e muitos causando sofrimento aos outros para enriquecer e sem sentir uma gota de remorso. Isso é crime 2 vezes. O balneário fantasma. Entre constatações e lamentações, a audiência seguiu sem grandes revelações, até a tomada de microfone pelo senhor Walter Veloso Murta. O proprietário de lote no balneário e corretor de imóveis desde 1978, começou anunciando: Walter Veloso Murta. Tenho uma notícia para dar para vocês. Chalés do Clube Náutico Água Limpa, que depois seriam usados pelo Clube Interpaz. Hoje abandonados. Há muitos anos, peguei do Lauro Garcia lotes para vender lá. Mandei, então, fazer um perímetro urbano para saber se o loteamento, se a planta cabia onde estavam os lotes. Hoje temos muitos problemas de divisa. Se você pegar a planta, verá que ela não cabe ali dentro. Fizemos um estudo com o engenheiro Oswaldo Alvim, e ele disse que não cabia lá dentro. Então não mexi lá. Contudo, ainda ficaram lá uns 35 lotes nossos. Hoje tenho lotes lá, onde estão abrindo rua. Há topógrafos da prefeitura, há pessoas da prefeitura ajudando, há vereadores no meio e polícia. Quando invadem meu lote, vou lá às 3 horas da manhã, porque não tem ninguém lá. A invasão é profissional. Eles não estão lá de madrugada. Agora, venderão lotes para pessoas de fora. As pessoas que os comprarem são inocentes e boas. Vão comprar lotes por R$2.000 ou R$3.000. Venderam a área verde da quadra 114, no fundo de uma casa nossa que tem piscina. Venderam uma área verde por R$2.000. Eu dava R$30.000 no lote ao lado. Assim como seu colega Lauro, que profetizava um boom imobiliário na região, Walter também deixou seu palpite, Walter Veloso Murta. Se não fizermos nada agora, daqui a um tempo não conseguiremos fazer nada, porque haverá 3.000 pessoas inocentes morando no local. Vai virar uma favela como outras de Belo Horizonte. Para fechar a intervenção cheia de previsões e revelações, Walter aproveitou o microfone para dizer: Walter Veloso Murta. A outra coisa que vocês não sabem, lá é um loteamento fantasma. Quando foi vendido, Belo Horizonte não existia. Foi uma venda política. Venderam no Rio, em São Paulo, pelo Brasil inteiro. A construtora Alfa quebrou de propósito e não dá escritura para ninguém. Se a pessoa quer escritura, tem que entrar na justiça e pedir usucapião. Todos sabem disso. Temos que tomar providência agora enquanto não há nada de grave acontecendo no local. Eu tenho medo de polícia porque já fui ameaçado por policiais lá. O Lauro Garcia não está presente, porque acredito que ele tem medo, ele foi corrido de lá, porque queriam matá-lo. Sou testemunha disso. Confio nas promotoras que estão aqui. Não digo que não confio na polícia, mas tive medo do policial que mostrou a carteira e uma arma na cintura. Mais palmas. Só entre 2010 e 2012, ano da audiência pública na Assembleia Legislativa, o delegado Fernando José de Moraes havia levantado 110 ocorrências que envolviam esbulhos, ameaças e danos, sem contar as ocorrências com o meio ambiente. Fernando aponta que as invasões